Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Sudoku Responde. No vídeo de hoje nós vamos resolver este Sudoku que nos foi enviado pela Fernanda. A Fernanda nos enviou esse Sudoku como uma sugestão para completá-lo. Então, acompanhe comigo o passo a passo. Caso fique alguma dúvida, é só deixá-la nos comentários. Então, já vamos começar aqui pela quarta coluna. Observe que aqui na quarta coluna nós temos apenas uma possibilidade para o número 5. Pois veja, esta casa aqui não pode o número 5 porque nesta linha já tem o número 5. Essas três casas aqui do bloco 5 também não pode o 5, pois aqui no bloco 5 já tem o número 5. A última casa aqui da quarta coluna também não pode o 5, pois já tem o 5 aqui na última linha. Então veja que aqui na quarta coluna temos apenas uma possibilidade para o número 5. Então aqui nós já vamos colocar o número 5. Veja que aqui no bloco 5 nós também temos apenas uma possibilidade para o número 8. Veja aqui no bloco 5, o 8 deve ocupar esta casa aqui em destaque. Consegue perceber isso aí? Pois veja, nesta coluna aqui não pode o 8, já tem 8 nessa coluna. Na coluna da direita também não pode o 8, pois já tem 8 na coluna. Aqui na linha central também não pode o 8, pois já tem um 8 aqui na quinta linha. Por isso nós vamos colocar o 8 na casa em destaque. Então aqui devemos colocar o número 8. Veja então que agora no bloco 4 resta apenas esta possibilidade para o número 8. Então aqui nós também podemos colocar o número 8. No bloco 8, veja que nós temos apenas uma possibilidade para o número 5. Consegue perceber isso aí? Aqui nesta coluna nós não podemos colocar o número 5, pois já tem o 5 nesta coluna. Aqui na linha inferior também não podemos colocar o 5, pois já tem o 5 aqui na linha. Então veja que sobrou apenas esta casa para podermos colocar o número 5. Então, no bloco 9 agora também resta apenas esta possibilidade para o número 5. Podemos colocar aqui o número 5. Só lembrando, caso não entenda, é só deixar dúvida aí nos comentários. No bloco 6 também resta apenas uma possibilidade para o número 5. Já podemos colocar o 5 aqui no bloco 6. Veja que aqui no bloco 6 também resta apenas uma possibilidade para o número 9. Podemos colocar o 9 também aqui no bloco 6. Veja que aqui no bloco 6 ainda falta o número 4, nós temos duas possibilidades para o 4. Então ainda não podemos colocar o 4 aqui no bloco 6. Agora veja que no bloco 4 nós temos uma única possibilidade para o 5. Então nós também podemos colocar o 5 aqui no bloco 4. Podemos também colocar o 3 aqui no bloco 4, pois temos apenas esta possibilidade para o 3 aqui no bloco 4. Está conseguindo acompanhar aí? No bloco 1, agora também resta apenas uma possibilidade para o número 5. Também podemos colocar o 5 aqui no bloco 1. Aqui no bloco 5, voltando ao bloco 5, veja que nós temos uma única possibilidade para o 9. Então vamos colocar o 9 aqui no bloco 5. Veja só, aqui no bloco 5 nós temos uma única possibilidade para o 7. Consegue perceber isso aí? Aqui na coluna da esquerda não pode o 7, pois já tem o 7 aqui na quarta coluna. Aqui na linha central não pode o 7, pois nesta linha também já tem o número 7. Então veja que aqui no bloco 5 a única possibilidade para o 7 é aqui nesta casa. Então vamos aqui colocar o número 7. Veja então que aqui no bloco 5 resta agora apenas uma possibilidade para o número 3. Podemos colocar aqui o número 3. Veja que desta forma no bloco 6 agora temos apenas uma possibilidade para o 7. Podemos colocar aqui o número 7 no bloco 6. Agora no bloco 6, a única possibilidade para o 4 é aqui nesta casa. Por isso já vamos colocar aqui o número 4 no bloco 6. Então veja que aqui na quinta linha fica faltando apenas os números 1, 2 e 6. 1, 2 e 6. Está conseguindo acompanhar até aí? Então aqui na quinta linha está faltando o número 1, 2 e 6. Mas veja que aqui no bloco 8 o 6 tem que estar aqui na coluna central. Consegue perceber? Aqui no bloco 8 o 6 está na coluna central. Então no bloco 5 o 6 não pode estar aqui nesta casa e nem nesta. Por quê?
porque no bloco 2 o 6 vai estar aqui nesta casa ou nesta. Conseguiu compreender isso aí, não é isso? Então, aqui no bloco 5, o 6 tem que ocupar aqui esta casa. Por isso colocamos o 6 aqui nesta casa. Então veja que essas duas casas aqui no bloco 5 serão ocupadas pelo 1 e pelo 2. São os únicos números faltantes aqui na quinta linha. Então, esta outra casa aqui no bloco 5 tem que ser ocupada pelo número 4. Então aqui nós podemos colocar o número 4. Então veja que aqui na quarta coluna temos apenas duas casas vazias. Veja que está faltando apenas o número 1 e o número 2. Então o 1 e o 2 ocuparão as últimas duas casas vazias aqui da quarta coluna. E o mesmo acontece aqui no quinto bloco. As duas casas vazias do quinto bloco serão ocupadas pelo 1 e pelo 2. Guarde isso aí na memória. Aqui no quarto bloco está faltando 3 números. Veja que está faltando o número 1, o 2 e o 6. Agora observe o seguinte. Então veja que aqui na primeira coluna está faltando os números 1, primeira coluna. Acompanhe aí o raciocínio. Está faltando o número 1, o 2, o 7, o 8 e o 9. Conseguiu acompanhar aí? Então na primeira coluna falta o número 1, o 2, 7, 8 e 9. Veja, essa casa verde escura aqui, ó, não pode o 8 e nem o 9. Então a casa verde escura, aqui na primeira coluna, será ocupada. Tem como possibilidade o número 1, o 2 ou o 7, pois não pode o 8 e nem o 9, pois já tem eles na coluna. Essa outra casa verde, aqui no bloco 4, veja que nela não podemos colocar o 8, nem o 9 nem o 7. Então, ela será ocupada pelo 1 ou pelo 2. Agora, observe esta casa verde clara aqui no bloco 7. Nela não podemos colocar o 2, nem o 8 e nem o 9. Então, nelas devemos colocar o número 1 ou o 7. Então, observe que essas três casas destacadas na cor verde aqui na primeira coluna formam um trio excludente, com os números 1, 2 e 7. Então, as outras duas casas vazias aqui da primeira coluna formam um par excludente com o 8 e o 9. Então, conseguiu perceber? Então, essas casas amarelas aqui na primeira coluna são as possibilidades para o 8 e para o 9. Observe ainda que aqui na sétima coluna temos também apenas duas possibilidades. Aqui, ó, veja que aqui na sétima coluna nós também temos apenas duas possibilidades para o 8. Conseguiu perceber isso aí? Então, tanto na primeira coluna como na sétima coluna nós temos apenas duas possibilidades para o número 8. Então veja que aqui as casas amarelas formam um X-Wing. Conseguiu compreender isso aí, né? Então observe as casas destacadas aqui na grade. Então observe que as casas amarelas formam um X-Wing e as casas laranja também formam um X-Wing. Então observe aqui as casas destacadas nessa grade. Observe que as casas amarelas são as possibilidades para o número 8, aqui na primeira coluna e na sétima coluna. Então as casas amarelas formam um X-Wing para o número 8. E o mesmo acontece para as casas laranjas. Veja que as casas laranjas são as únicas possibilidades para o número 8 na segunda linha e na última linha. Então tanto faz nós adotarmos o X-Wing das casas amarelas ou das casas laranjas, nós vamos eliminar as possibilidades de ter um 8 nas casas rosadas. Conseguiu compreender isso aí? Conseguiu identificar o X-Wing, não é isso? Então veja. Veja então o que aqui, ó. As casas amarelas formam o X-Wing, né? Que como
as casas amarelas, o X-Wing é formado nas colunas, ou seja, primeira coluna e sétima coluna, então elimina a possibilidade de ter um 8 aqui nas casas rosas. Nas casas rosas não podemos ter o número 8, por causa do X-Wing amarelo. E o mesmo valeria caso adotássemos o X-Wing com as casas laranja. Então, as casas laranjas aqui formam um segundo X-Wing, não é isso? Se adotássemos aqui o X-Wing a cor laranja, ou seja, o X-Wing está formado na linha, a eliminação seria nas colunas. Então, levaríamos a mesma eliminação dos 8 aqui nas casas rosadas. Então, independente do X-Wing adotado, não poderíamos ter o 8 como possibilidade nas casas rosas. Conseguiu entender? Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários que eu gravo um vídeo só para explicar esses detalhes. Então, dito isso, vamos remover todos esses destaques. Pois bem, agora observe o seguinte, veja que aqui na oitava linha, nós temos apenas duas possibilidades para o 4 e para o 6. Observe isso aí. Então, aqui na oitava linha, esta casa aqui no bloco 7, aqui não podemos colocar o 4 nem o 6, pois já tem o 4 e o 6 na coluna. E essas duas casas aqui no bloco 9, oitava linha, não podemos colocar o 4 nem o 6, pois já tem eles aqui no bloco. Esta casa laranja aqui no bloco 9 também não pode o 4 nem o 6, pois já tem eles aqui no bloco 9. Então veja que sobrou então apenas as casas verdes para podermos colocar o 4 e o 6. Então o 4 e o 6 formam um par excludente aqui na oitava linha. 4 e 6 é um par excludente. Então, além do 4 e o 6, aqui na oitava linha está faltando o número 1, o 3, 8 e 9. Consegue acompanhar isso aí, né? Então veja que além do 4 e o 6, aqui na oitava linha falta o 1, 3, 8 e o 9. Sabemos que esta casa, a primeira casa aqui da oitava linha, nela só podemos colocar o 8 ou o 9. Então não pode o 1 nem o 3. Então sabemos que o 1 e o 3 estarão aqui no bloco 9. Não é isso? 1 e 3. Desta forma, então, veja que nesta casa rosa, as possibilidades para ela são, não pode o número 1, né? Pois sabemos que o 1 vai ter que estar em uma dessas três casas aqui, ó, da linha central. Então, na casa rosa não pode o 1, pode o 2, a casa rosa aqui no bloco 9 pode o 2, não pode o 3, pois sabemos que o 3 tem que estar nesta casa ou nesta. Então a casa rosa não pode o 3. A casa rosa também não pode o 4, nem o 5, nem o 6. Não pode o 7, pode o 8, não pode o 9. Então veja que as únicas possibilidades para esta casa rosa aqui no bloco 9 são os números 2 e 8. Né? Vou anotar aqui só para ficar mais fácil. 2 e 8 aqui na casa rosa. E observe que na casa laranja, aqui no bloco 9, só pode o 1 e o 8. Né? Não pode o 2, já tem o 2 na linha. Não pode o 3, tem o 3 na coluna. Não pode o 4, nem o 5, nem o 6, pois já tem eles aqui no bloco. Não pode o 7, já tem o 7 na linha. Não pode o 9, já tem o 9 na coluna. Então veja que aqui só pode o 1 ou o 8 aqui na casa laranja. E esta casa roxa aqui, ó, veja, nela não podemos colocar o número 1, pois sabemos que o 1 tem que estar aqui na linha central do bloco 9. Não é isso? Pois aqui na oitava linha sabemos que o 1 tem que estar aqui
na linha central do bloco 9. Então a casa roxa aqui não pode o 1, pode o 2, não pode o 3, nem o 4, nem o 5, nem o 6, pode o 7, não pode o 8 nem o 9, já tem eles na linha. Está conseguindo acompanhar aí? Veja que a casa amarela no bloco 6, nela, que veja que aqui, ó, quarta linha. Na quarta linha está faltando 3 números, falta o 1, o 2 e o 6. Não é isso? Então a casa amarela não pode o 6, pois já tem o 6 na coluna. Então ela só pode o 1, essa casa amarela só pode ser o 1 ou o 2. Então veja o seguinte, esta casa, as casas laranja, amarela e rosa formam um Y-wing. Consegue compreender isso aí? Veja, o pivô do Y-wing é esta casa laranja, contém o 1 e o 8. E as alas são a casa amarela e aqui a casa rosa. Pois veja, o pivô tem o 1 e o 8, a ala amarela tem o 1 que está no pivô e tem o 8 e tem o 2 que não está no pivô. Já a casa laranja não, a casa rosa tem o 8 que está no pivô e tem o 2 que não está no pivô. Então veja que a casa roxa nós não podemos conter o número 2 por causa do Y-wing. Pois veja, se a casa laranja for o número 1, a casa amarela tem que ser o 2, que elimina o 2 da casa roxa. Se a casa laranja for o número 8, a casa rosa vai ter que ser o 2, que também elimina a possibilidade de ter um 2 aqui na casa roxa. Então, nós não podemos ter um 2 como possibilidade aqui na casa roxa. Então, a casa roxa não podendo ser um 2, só pode ser o número 7. Conseguiu compreender isso aí? É por causa desse Y-wing. Então, sabemos que a casa roxa tem que ser o número 7. Então, agora eu vou remover esses destaques. Então, veja. Sabemos, então, que esta casa aqui tem que ser o número 7. Então, podemos colocar o 7 aqui nesta casa. Logo, a primeira casa aqui da sétima linha não pode ser o 7 nem o 2, então vai ter que ser o número 1. Então, aqui no bloco 4, esta casa aqui tem que ser o número 2, pois não pode ser mais nem o 1 e nem o 7. Então, a primeira casa aqui da primeira coluna vai ter que ser o número 7. Podemos colocar aqui o número 7. Aqui no bloco 7, nós temos agora uma única possibilidade para o número 7. Então, podemos colocar o 7 também aqui no bloco 7. Conseguiu acompanhar isso aí? Ainda no bloco 7, agora o número 8. Aqui nós temos apenas uma possibilidade para o 8, aqui no bloco 7, conseguiu acompanhar isso aí? Veja, esta casa aqui no bloco 7 não pode o 8, esta, nem esta, pois já temos um 8 na coluna. Esta casa aqui não pode um 8, já tem um 8 na linha. Esta casa aqui, ó, veja, ela não pode um 8 por causa do X-Wing. Lembra do X-Wing que nós desenhamos? Então, esta casa também não pode 8. Restou, então, apenas uma possibilidade para o 8 aqui no bloco 7. Então, podemos colocar o 8 aqui no bloco 7. Então, na primeira coluna, falta agora apenas o número 9, que deve ocupar a única casa vazia da primeira coluna. No bloco 7, agora temos apenas uma possibilidade para o número 9. Podemos colocar o 9 aqui no bloco 7. Então, no bloco 9, também agora resta apenas uma possibilidade para o número 9. Podemos aqui colocar o número 9. E veja então que no bloco 9, a única possibilidade para o 3 é aqui nesta casa. Podemos colocar o 3, então esta casa aqui no bloco 9 tem que ser o número 1. Está conseguindo acompanhar o raciocínio? Agora veja que no bloco 9,
temos a única possibilidade para o número 8, podemos colocar o 8 aqui no bloco 9, restando então aqui no bloco 9 uma única possibilidade para o número 2. Então aqui nós devemos colocar o 2 no bloco 9. Aqui no bloco 8, agora resta também uma única possibilidade para o número 2, vamos colocar o 2 aqui no bloco 8. Então, no bloco 5, esta casa não pode mais ser o 2, tem que ser o 1, podemos colocar o bloco 5 colocando o 2 na última casa vazia. Aqui na quarta coluna, esta casa aqui, vazia no bloco 1. No bloco 8 tem que ser o 1, não pode 2, porque já tem o 2 no bloco 8. Então podemos completar aqui a quarta coluna, colocando o 2 na última casa vazia. Sabemos que aqui no bloco 2 temos também uma única possibilidade para o número 9, que é aqui nesta casa. Também agora resta apenas uma possibilidade para o 7 no bloco 2. Podemos colocar o 7 aqui no bloco 2. Na última linha está faltando apenas o número 4 e 3. Na última linha falta o 4 e o 3. Então, esta casa central aqui no bloco 8 não pode ser o 4, então tem que ser o número 6. Aqui tem que ser o 6. Para completar aqui a oitava linha, falta apenas o número 4, que deve ocupar esta casa aqui no bloco 7. No bloco 7 agora faltam dois números, falta o 3 e o 6. Aqui ó, no bloco 6, né, falta o 1, 2 e 6. Esta casa aqui não pode o 1 e nem o 6, então tem que ser o 2. Falta agora então apenas o 1 e o 6 aqui no bloco 6. No bloco 3 temos uma única possibilidade para o número 2, podemos colocar o 2 aqui no bloco 3. Veja então que no bloco 1 restou apenas uma possibilidade para o número 2, vamos colocar aqui o número 2. Aqui no bloco 3 temos uma única possibilidade para o número 8, vamos colocar o 8 aqui no bloco 3. Então veja que na sétima coluna agora falta apenas o número. Veja que falta o número 4 aqui na sétima coluna, então vamos colocar o 4 aqui na última casa vazia da sétima coluna. Veja então que aqui na quinta coluna, a primeira casa vazia não pode mais ser o 4, então tem que ser o 3. Podemos completar aqui a quinta coluna colocando o 4 na última casa vazia aqui no bloco 8. Podemos também completar o bloco 8 colocando o 3 na última casa vazia do bloco 8. Aqui na última coluna falta o 1 e o 6. A casa vazia aqui no bloco 3 não pode o 6, pois já tem o 6 na linha, então ela tem que ser o número 1. Então a última casa vazia da última coluna tem que ser o número 6. Podemos completar o bloco 6 colocando o número 1 na última casa vazia. Aqui no bloco 3 falta o número 7, temos uma única possibilidade para o 7. E agora no bloco 3 também temos uma única possibilidade para o número 3. Veja que aqui no bloco 3 falta apenas o número 6, que deve ocupar a última casa vazia do bloco 3. Então, no bloco 2, aqui na primeira linha, veja que na primeira linha falta apenas um número, falta o número 1. Então, o 1 deve ocupar esta última casa vazia aqui da primeira linha. Ainda no bloco 2, agora veja que falta o número 6. E o número 4. Temos uma única possibilidade para o 6 aqui no bloco 2. Vamos aqui colocar o número 6 e completar aqui o bloco 2, colocando o 4 na última casa vazia. Agora veja que no bloco 1 temos apenas uma possibilidade para o número 4. Podemos aqui colocar o 4. Aqui na terceira linha falta apenas o número 1. Então vamos colocar o 1 na última casa vazia da terceira linha. Aqui no bloco 1 agora falta apenas dois números, vejo que falta o número 8, temos apenas uma possibilidade para o 8, vamos colocar aqui o 8, falta também o número 3, então vamos colocar o 3 na última casa vazia do primeiro bloco. Então veja que no bloco 4 falta o 1 e o 6, a única possibilidade para o 1 é esta casa, então a última casa vazia aqui do bloco 4 tem que ser o 6. Agora no bloco 7 falta apenas o 3 e o 6. Esta casa aqui tem que ser o 3 e esta o 6. Então veja que o jogo está completo. E aí, Fernanda, conseguiu acompanhar o raciocínio? Caso tenha ficado alguma dúvida, é só deixá-la nos comentários. Talvez
Depois eu gravo um outro vídeo mostrando mais detalhes sobre as técnicas, ou seja, faço as anotações para ficar mais fácil o entendimento. Então, vai depender do feedback de vocês. Caso vocês tenham interesse, deixe aí nos comentários. Conforme o número de solicitações, a gente grava um outro vídeo explicando os detalhes da técnica Y-Ring empregada aqui neste Sudoku. Um abraço e até o próximo.